gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha aqui nesse vídeo. Pois muito que bem, a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, chega essa semana no Prime Video e eu já assisti a 2 episódios da série e vou compartilhar com vocês um pouquinho das minhas primeiras impressões sem spoilers. Tem muita coisa pra falar, porque essa série ela tem aí um bafafá em volta dela, né? Ela tem aí uma questão, porque afinal de contas foi uma das séries mais caras da história. Então eles falaram assim, já que a gente vai fazer um negócio, a gente vai fazer. E eu acho que a primeira coisa que eu posso falar pra vocês, principalmente se você é fã de fantasia, não precisa nem ser fã de Senhor dos Anéis, tá? Vamos falar de fã de fantasia de uma forma geral. Você gosta de uma fantasia épica, assim, bem feita, você vai amar Os Anéis do Poder. Eu acho que não é surpresa pra ninguém que o universo que o Tolkien criou é extremamente rico, extremamente bem construído, né? Ele tem ali uma riqueza de detalhes, de histórias, de personagens e de possibilidades muito grande. Então eu acho que era questão de tempo pra gente ter uma série de Senhor dos Anéis, porque afinal de contas a gente tem muitos filmes, a gente tem muitas histórias que foram contadas. Eu sei que existem questões aí em relação a uma segunda trilogia, né? Ao Hobbit, existem coisas ali em relação à forma com que eles escolheram contar essa história. E eu acho que talvez, se eu tinha alguma incerteza em relação à série, ela se dava pelo que a gente viu no Hobbit. Mas eu acho que o fato de que a gente tá falando de algo que se passou muitos anos antes, né? A gente tá buscando ali um novo direcionamento mesmo. E o fato de que a gente tá aberto a ter esse direcionamento, essa nova história, a contar essas narrativas diferentes, de personagens diferentes, eu acho que isso já mostra algo muito especial e muito legal que a gente tem nessa série, né? Então a série, ela é dividida em alguns núcleos de histórias e de personagens, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou. É óbvio que eu imagino que quando a gente for chegando ali no final da temporada, a gente vai começar a entender a conexão de todas essas histórias e como uma tá ligada à outra. Algumas conexões são mais óbvias, né? Então a gente obviamente tem os elfos como criaturas que estão bem ali no centro da história. A gente tem o nosso vilão, obviamente, o Sauron, já é conhecido da trilogia de Senhor dos Anéis, já vem ali daquela história, a gente tem personagens conhecidos, a própria Galadriel e o Elrond, né, eles são personagens que já são conhecidos, mas ao mesmo tempo que vão ter a oportunidade, então, de expandir a história deles que a gente já conhece e, inclusive, de conquistar a gente, né, inclusive, eu acho que a Galadriel e eles são, eu não sei dizer, na verdade, eu gostei de todas as histórias que estão sendo contadas, o que é uma outra surpresa muito boa, quando a gente tem séries de fantasia, ou enfim, histórias de fantasia de uma forma geral, onde a gente tem vários núcleos diferentes, nem sempre é fácil você fazer todos os núcleos serem interessantes e principalmente fazer todos os núcleos serem relevantes para a história, ou enfim, estarem contando algo relevante para aquele desenvolvimento daquele universo, né? E uma coisa que eu gostei muito da série é que os nichos diferentes de personagens têm também o seu próprio clima, né? Então, tanto o Elrond quanto as duas hobbits que a gente conhece, eles são mais cômicos, né, mais debochados, e tem ali, óbvio, tem a sua seriedade, tem o seu impacto na história, o que eu acho que é muito importante, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles caminham para um lado um pouquinho mais divertido mesmo, né, um pouquinho mais cômico. E eu acho que funciona muito bem, porque quando a gente pensa nas outras histórias que a gente tá contando, principalmente da Galadriel, do Arondir e da Bronwyn, né, que, enfim, é meio que a mesma história, mas, enfim, se separam em certo ponto, a gente tem um peso mais dramático, né, a gente tem não tanto, até pelo jeito dos personagens, né, a Galadriel, ela é bem séria, né, ela é mais, assim, focada, assim, nos objetivos dela, e o Arondir também, né, ele tem ali seus próprios dramas, as suas próprias questões, mas eles são personagens que estão mais focados nos objetivos. Enquanto que o Elrond e as Hobbit, né, e, enfim, ali a vila de uma forma geral, eles conseguem ser mais leves, assim, na coisa. E eu acho que isso gera um equilíbrio maravilhoso pra um episódio de 1 hora, gente, assim. Pra um episódio de uma série, hoje em dia, ter 1 hora e um pouquinho mais que 1 hora e 5, né, e tem esses 2 primeiros episódios, eu acho que, óbvio, primeiro, eles precisam ter uma história pra contar, o que, como já foi estabelecido, né, no universo do Tolkien de uma forma geral, as possibilidades são infinitas e a gente pode contar várias histórias de várias perspectivas diferentes, com vários focos diferentes, então tudo é possível, tudo existe, tudo, né? Então, sim, a gente tem essa mudança, né, de foco, né, na história, no que está sendo contado, e isso ajuda
a aumentar o ritmo sem dar aquela sensação de que, tipo, eu tava vendo uma coisa que tava muito da hora e aí eu tive que parar e assistir uma coisa que não tava tão legal assim. E aí eu vou puxar aqui a carta com a Alice. Meu Deus, eu vou falar, Alice, mas você não vai esperar. Eu não vou esperar. Da 4ª temporada de Stranger Things, que tem muitos núcleos diferentes e que tem núcleos mais dramáticos, núcleos mais cômicos, tá tudo aí, mas que nessa temporada não conseguiu equilibrar tão bem essa mudança de núcleos, porque tinham núcleos que estavam mais interessantes do que outros e tinham núcleos que obviamente tiveram mais importância pra história do que outros, e isso teve um impacto na história de uma forma geral e na série de uma forma geral. E eu sinto que O Senhor dos Anéis encontrou um equilíbrio que funcionou muito, muito bem pra série. Então assim, você tá ali assistindo, você tá curtindo aquela história, a gente tem vários mistérios em todos os núcleos, eu acho, a gente tem mistérios, não que todos eles sejam do tipo assim, quem é esse fulano que apareceu aqui, que eu sei que você já tem teorias e todo mundo tem teorias, mas não sei, entendeu? Não sei, pode ser que não seja muito bem quem a gente tá pensando que é. Vocês estão entendendo aqui o que eu tô falando, né? Que é um cara assim, que ele não tem nome, ele tem um jeito meio esquisito, assim, ele lembra muito uma pessoa que a gente já conhece. Então, óbvio, a gente tem mistérios muito misteriosos, tipo esse, mas ao mesmo tempo a gente pode ter também mistérios só do tipo assim, tá, mas aonde essa história vai chegar? Ou o que exatamente aconteceu no passado dessas pessoas pra fazer eles, né, estarem agindo dessa forma. Então assim, a história ela te entrega coisas, né? Então ela te conta uma história, óbvio. Ela consegue explicar muito bem esse universo. Então você não sente falta necessariamente de informações ou detalhes e coisa e tal. Você tá ali dentro daquela história e ao mesmo tempo ela vai deixando dicas e sugestões e ideias de coisas que você ainda não sabe sobre aqueles personagens e sobre aquele universo e que você quer descobrir. Eu acho que tudo isso é muito bem construído dentro da série e eu acho que isso vai te levando e quando você piscou, você fala, meu Deus, o episódio acabou. Porque você tá muito ali dentro, você tá muito, 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 muito ali. E isso a gente ainda nem falou sobre as cenas de ação. Mas eu acho que o próximo assunto, o próximo tópico da nossa crítica é com certeza a grande pergunta. A pergunta, assim, que eu sei que tá no coração de vocês. Eu sei que muitos de vocês amam O Senhor dos Anéis, assistiram os filmes. Eu mesma assisti todos os filmes no cinema, todos os filmes, acho que sim. Não sei se eu tinha idade pra todos, mas eu sei que pelo menos 2 eu assisti no cinema com toda certeza, né, os da trilogia original. Então assim, todos crescemos aqui com O Senhor dos Anéis. Alguns de vocês provavelmente assistiram muito depois de mais velhos e tudo mais. Então assim, lógico, eu sei que tem pessoas que têm já essa relação com a saga de Senhor dos Anéis e com o Tolkien de uma forma geral, com os livros, enfim, whatever. Mas eu sei que tem muitos de vocês que talvez nunca tenham tido a curiosidade de dar play na história, né, de assistir os filmes. São filmes longos, então assim, estavam esperando uma oportunidade. E aí vocês vão me perguntar, essa oportunidade é agora? E eu vou dizer, com toda certeza, né? Eu acho que Os Anéis do Poder é uma série que funciona tanto pra quem tem um puta conhecimento de Tolkien, e aí isso eu posso estar falando... Assim, eu tô falando do que eu acho, né? Então, se você é aquela pessoa viciada em Senhor dos Anéis, você pode me contar depois. Mas eu acho que é uma história que vai funcionar pra quem é muito fã, pra quem faz maratona dos filmes todo mês ou todo ano, enfim, que assiste as versões estendidas, que lê os livros, que sabe todos os detalhes, que entende a geografia e a história e a lógica do universo do Tolkien e tudo mais. Então, pra essas pessoas vai funcionar. Ele contorna algumas coisas pra poder ter uma história pra contar. Então, óbvio, existe isso, mas eu acho que dentro do possível ele se mantém muito fiel a referências, a ter personagens que são conhecidos, ao mesmo tempo que tem personagens novos e diferentes e que vocês também vão gostar. Então, é uma série feita pra quem é fã de Senhor dos Anéis, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, mas é uma série que vai funcionar também se você tem pouco ou nenhum conhecimento sobre Senhor dos Anéis. Eu acho que a primeira coisa que a série faz é te situar dentro daquele universo, e eu acho que ela consegue uma proeza que não é nada fácil em histórias de fantasia, contar uma história e situar a audiência e o público daquela história naquele universo, sem ficar uma coisa chata e maçante, onde você só tá jogando um monte de informação. O famoso infodump, né? Então não tem isso. Mas ao mesmo tempo você não se sente perdido. Eu acho que tudo é bem explicado ali, né? Tanto as dinâmicas, eu acho que a gente tem alguns momentos bem imagéticos ali das coisas. Então a gente tem os locais geográficos onde as coisas acontecem, e aí a gente tem uma animação que vai mostrando, isso aqui é em tal lugar, isso aqui é em tal lugar. Então você vai também tendo uma noção do mapa, né? Desse universo que enfim, a história se passa. E você também vai entendendo aos poucos e com muito cuidado, né? As coisas vão sendo colocadas, os assuntos, os personagens, tudo é muito bem introduzido de uma forma que é legal, você entende o que tá acontecendo, você se sente situado na história, você não fica com aquela sensação do tipo assim, meu Deus,
eu tô totalmente perdido. O que eu acho que, puxando aqui uma outra série, é algo que, por exemplo, Sombra e Ossos não conseguiu fazer tão bem, né? Então, se você não tinha lido os livros e você não tinha um puta contexto pra aquele universo, você assistiu uns 3, 4 episódios de Sombra e Ossos sem ter a menor ideia do que tava acontecendo, quem eram aquelas pessoas, o que eram aqueles poderes, o que significava tudo. E eu acho que o Senhor dos Anéis consegue fazer isso com uma maestria que, assim, eu fiquei embasbacada, entendeu? Apresentam vários personagens que vivem em vários lugares diferentes, que têm dinâmicas muito diferentes, relações com o mundo externo muito diferentes, né? Não só entre eles e os da raça deles, mas assim, a gente tem a dinâmica dos elfos com o resto, né, das criaturas, a gente tem a dinâmica dos hobbits, que ainda não são hobbits exatamente, né? Eles vão ainda tem história pra acontecer, mas de qualquer forma são os que vão se tornar, né, o povo que vai se tornar os hobbits. Tem os humanos, tem a dinâmica deles, tem um peso político ali de tudo que tá acontecendo. Dentro da sociedade dos elfos, a gente tem ainda vários rankings, né, diferentes de coisas que eles fazem, de trabalhos que eles têm, né? Então a gente tem os militares, a gente tem as forjas, a gente tem a importância deles estarem ali, né, tanto pra segurança, quanto pro que isso impacta aquele mundo e aquele universo e todas aquelas outras sociedades e pessoas que vivem ali em volta, né? Então eu acho que existem muitas ramificações, existe uma história bastante complexa que tá sendo construída cuidadosamente aos poucos. Então esses 2 primeiros episódios, eles são muito introdutórios nesse sentido, porém eles não necessariamente são aqueles episódios que dão a sensação de só introdução. O primeiro episódio, eu acho que ele é, sim, uma grande introdução, mas como eu falei, ele introduz muito bem a história, os personagens, a dinâmica e o que a gente vai ver nessa primeira temporada. Mas o segundo episódio, ele já é paulado, entendeu? A gente já vai mergulhar firme ali nos personagens, a gente já vai descobrindo coisas, a gente vai tendo vislumbres de soluções de alguns problemas e algumas questões que eu acho que são extremamente bem colocadas dentro da série e que só me deixaram ainda mais sedenta pra ver o que vai acontecer no resto dessa temporada. E aí a gente tem o quê? Os famosos e donos do orçamento gigantesco da série, os efeitos especiais, né? Eu já falei isso pra vocês várias vezes, efeitos especiais, CGI, não são coisas que afetam tanto assim a minha, né, experiência assistindo alguma coisa, então eu consigo relevar facilmente os efeitos especiais. O que eu não consigo relevar é quando os efeitos especiais são deslumbrantes no nível que eles são nessa série. É impossível você não perceber o cuidado com aquilo, os cenários absurdos, o fato de que é uma série de fantasia e a gente tem cenários diferentes, a gente tem contextos diferentes pra tudo, né? Então os personagens vão pra vários lugares diferentes, desde lugares que estão nevando, lugares que tá calor, lugares que tá frio e chuva, luzes à noite, de dia, tudo. O céu é o limite, literalmente, né? A gente tem cenas na água, muitas cenas na água, muito bonitas, muito bem feitas, cenas inclusive de ação na água, que não é nada fácil. Tudo isso é realmente assim, eles falaram, a gente não vai economizar com nada. Tudo é um exagero no melhor sentido da palavra. Né? Eles falaram, já que a gente tá aqui, já que a gente vai contar essa história, a gente vai fazer do melhor jeito possível. Então, assim, eles realmente não economizaram em nada e isso dá uma experiência de assistir a série muito boa, porque é como se você estivesse assistindo um filme de qualidade mesmo, visual, e ao mesmo tempo ele tem essa coisa seriada, né, dentro dela e da forma com que ele vai contar as histórias. Então, é muito louco, assim, eu acho que é uma quebra de coisas que a gente via, né, na TV, que a gente vê na TV de uma forma geral, que dá um valor, valoriza muito a produção e que ajuda ainda mais. Mas eu tô falando pra vocês, eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla, eu prefiro ter efeitos especiais medianos, não precisa esculachar também, né? Efeitos especiais medianos e um roteiro fantástico do que ter um roteiro mediano, não precisa nem ser ruim, um roteiro mediano, ele já desvaloriza demais a produção. Então é óbvio que os efeitos especiais jogam a série lá pro alto, mas se a série não tivesse um roteiro que sustenta, se ela não tivesse personagens interessantes, se ela não tivesse uma história a ser contada, os efeitos especiais não fariam ela ser
melhor do que ela é. Então, assim, realmente é uma junção de coisas que são de muita qualidade, que funcionam muito bem, que atraem a atenção, que te colocam dentro do universo, que te colocam ali dentro e que, assim, dá vontade de você ficar assistindo eternamente. Eu tô muito curiosa pra assistir o resto da temporada, como eu falei pra vocês, assisti só 2 episódios e os episódios de Anéis do Poder vão chegar no Prime Video todas as sextas-feiras. Estaremos aí acompanhando ao vivo e acredito que teremos grandes revelações no futuro muito próximo. E aí vamos ver o que vai acontecer com essa série. Porém, se você estava na dúvida, a minha dica é: assista, dê o play nos Anéis do Poder que você com certeza vai gostar da série. Não esquece de me contar aqui embaixo se você já assistiu, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, se de repente teve alguma coisa que você não gostou, mas eu tô procurando ainda, que eu não achei nada mesmo. E se vocês quiserem, mais pra frente, trago um vídeo com spoilers da gente falando tudo que rolou aí nessa primeira temporada, né, nesses episódios que a gente já assistiu, o que a gente pode esperar, quem é esse homem misterioso aí que fica aparecendo, que tá dando aquela coisa do tipo assim, eu deveria saber quem ele é e talvez a gente saiba, talvez a gente não saiba. Enfim, temos muitos mistérios pela frente na primeira temporada de Anéis do Poder, então a gente se vê possivelmente num próximo vídeo pra falar sobre isso ou pra falar sobre algum outro assunto. Um beijo!